Oi, oi galera, tudo certo? Como é que estão? Estou aqui hoje mais uma aula para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo. Na aula anterior vocês viram os modelos atômicos. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Falamos um pouco sobre a história do átomo, como surgiu. Agora, falar da estrutura dele é falar das partes, as suas partículas, como é essa estrutura. Então, a estrutura do átomo ela é constituída de duas partes, uma parte central e outra parte periférica. A nossa parte central do átomo é chamada de núcleo. E a parte periférica, que fica ao redor do núcleo, nós chamamos de eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons, as partículas positivas, e os nêutrons, as partículas sem carga. E na eletrosfera estão os elétrons, as partículas negativas. Então, quando eu represento aqui em cima o mais, eu quero dizer que o próton é positivo. O zerinho, que o nêutron não tem carga e que o elétron é negativo. Toda essa estrutura aqui aparece muito nos desenhos para vocês assim muitas vezes, certo? Próton positivo, eletrosfera negativa. O que nós vimos aqui? Que os elétrons estão livres ao redor do núcleo, enquanto que os prótons estão presos dentro do núcleo. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, existe uma atração muito grande aqui entre o núcleo e a eletrosfera. Para que esse próton não saia correndo para se agarrar com os elétrons, aqui dentro nós temos as partículas sem carga chamadas neutras, né? Que seriam os nêutrons. No caso, não chamadas neutras, chamadas de nêutrons. O que os nêutrons têm como função aqui? Dar uma segurada no próton, porque tem uma atração muito forte no núcleo eletrosfera, e também para esse núcleo não entrar em colapso. Porque assim como as partículas de cargas opostas se atraem, as partículas de mesmo sinal, que é o que nós temos aqui dentro do núcleo, elas se repelem. Então, para não existir um colapso aqui dentro do núcleo, os nêutrons estão ali meio que apaziguando a situação, controlando essa situação, certo? Então, resumindo para vocês, átomo é o todo, é uma minúscula partícula que faz parte da composição dos elementos que acabam formando as substâncias, no caso a matéria. Tem essas duas partes, núcleo e eletrosfera, e nesse núcleo, nessa eletrosfera, nós temos essas três partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ok? Tudo certo? Logo, pessoal, nós temos então as partículas fundamentais, como vimos, né? Essas partículas fundamentais do átomo, que estão no núcleo, na eletrosfera, chama-se prótons, elétrons e nêutrons. Qual o símbolo para representar cada uma destas partículas fundamentais que fazem parte do átomo? Vamos ter para os prótons o símbolo P. Para os elétrons, o símbolo é E. E para os nêutrons, o símbolo é N. Cada uma dessas partículas, representadas por estes símbolos, tem uma carga. Os prótons, carga positiva. Os elétrons, carga negativa. E os nêutrons, partículas sem carga. E quanto à massa dessas partículas
positiva, negativa, sem carga, representadas por estes símbolos chamadas prótons, elétrons e nêutrons. A massa real, ela foi obtida através de cálculos matemáticos, que não cabe aqui nessa aula a gente está falando sobre esse cálculo, enfim, os cientistas, para nos dar esse valor, eles fizeram através de cálculos matemáticos. Até porque o átomo é muito pequeno. Pegar o átomo e colocar numa balança fica difícil. Imagina pegar as partes desse átomo e as partículas que fazem parte dessas partes, né? Então a massa real do átomo, ela fica assim: os prótons 1,67, 1,673 vezes 10 na menos 24 gramas, então é 10 na menos 24, é muito pequeno. Os nêutrons, bem próximo dos prótons, 1,675, isso não é exato, é cheio de números depois da vírgula. Vezes 10 na menos 24 também, gramas. Portanto, a massa dos prótons e a massa dos nêutrons, ela é muito próxima. Considerando isso, fazendo uma relação, que agora nós vamos trabalhar com a questão da massa relativa, não vamos trabalhar com esses números, os prótons relativamente teriam uma massa 1. Então, nos exercícios, quando vocês forem tratar da massa do próton, cada próton vai ter uma massa 1. Os nêutrons também vai ser 1, já que a massa real dos dois é muito próxima. E os elétrons? Bom, os elétrons têm uma massa real de 9,11 aproximadamente vezes 10 na menos 28 gramas. Ah, Mari, então é maior que a dos prótons, que é 1,67. Não. É 9,11 vezes 10 na menos 28, então tem mais zeros aí depois da vírgula. Fazendo um cálculo aí, vendo a proporção, a massa dos elétrons é aproximadamente 1.840 vezes menor do que a massa dos prótons. 1.840 vezes menor. Logo, quando vamos verificar as partes do átomo, os elétrons que estão lá na eletrosfera, eles acabam tendo massa desprezível. Ser desprezível a massa do elétron não significa que ele não tenha massa. Ele tem, só que é 1.840 vezes menor aproximadamente que a massa do próton e do nêutron. Portanto, a gente despreza a massa do elétron em relação às demais partículas, que seriam os prótons e os nêutrons. Certo? Nós vamos trabalhar com isso aqui agora, tá? Fazendo uma comparação do átomo, para fechar essa parte aí, ver se vocês entenderam, com o estádio de futebol. O átomo é o todo, o estádio de futebol também é o todo. Portanto, o estádio de futebol seria o meu átomo, na minha comparação. Existe a bola lá no centro, no meio de campo, para dar início à partida ou qualquer outra situação que venha ocorrer durante o jogo. Eu não entendo nada de jogo, tá, gente? Nada de futebol. Mas existe a arquibancada ao redor desse campo onde ocorre o jogo. Quem seria a arquibancada? Quem seria a minha bola? Trazendo para o meu átomo e as partes do átomo. Então, o estádio de futebol é o átomo. A bola é o centro. Qual é a parte central do átomo? O núcleo. Então, a bola está representando o núcleo. A eletrosfera está ao redor desse campo, dessa bola, certo? Quem é que fica ao redor da parte central, que no caso é o núcleo? No estádio de futebol, fazendo a comparação, é a nossa bola. A arquibancada. Então, a arquibancada está representando a eletrosfera. Quem fica na arquibancada? Os torcedores. E quem é que fica na eletrosfera? Os elétrons. Então, os torcedores estão representando os elétrons. Se vocês forem verificar nessa comparação, o núcleo é muito pequeno comparado com a dimensão da eletrosfera. Mas, mesmo ele sendo muito pequeno, é no núcleo que está concentrada a massa do nosso átomo. Por quê? Porque é no núcleo que estão os prótons e os nêutrons, que tem a maior massa do meu átomo. A eletrosfera, sendo maior, representada aí pela arquibancada, ela tem uma massa desprezível. Então, aqui a questão de tamanho não está tendo uma relação com a massa, ok? Então,
Então, só resumindo, o estádio de futebol é o átomo, a bola é o núcleo, porque a parte central está no centro do campo de futebol, a arquibancada é a eletrosfera e os torcedores representando os elétrons. Ok?